Esse episódio pode conter descrições de abuso e violência, então se você for sensível, recomendo cuidado. Qualquer informação que eu relato aqui foi retirado de fontes jornalísticas, reportagens, documentários ou arquivos policiais e não contém nenhuma crítica de âmbito pessoal. Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Lari. Esse é mais um episódio do nosso podcast Laricídio. Se você ainda não ouviu o episódio anterior, não deixe de ouvir. É sobre o filme Sinners e tá bem legal, tá? Já peço pra vocês, quem quiser seguir o nosso podcast aqui no Spotify, deixar uma opinião legal, uma sugestão de episódio. Eu acho que com o tempo o nosso podcast só vai melhorar. Então, vamos lá. Hoje o caso que eu trago para vocês ficou muito conhecido nos Estados Unidos e é extremamente polêmico. Vou falar sobre uma mãe que afogou seus 5 filhos na banheira, um de cada vez. O caso de hoje é sobre a trágica história da família Yates. Andrea Pia Kennedy nasceu em 2 de julho de 1964 em Houston, Texas. Ela é a filha mais nova de Utah Karen Cooler e Andrew Emmett Kennedy. Ela tem mais 4 irmãos e foi criada em uma família simples de religião católica romana. Na infância, sua mãe cuidava das crianças, enquanto seu pai era o provedor da casa, trabalhando como professor de mecânica em uma escola secundária. Quando criança, ela gostava muito de lugares com água, como praias e piscinas, sendo capitã do time de natação do colégio. Colegas a definiam como uma menina calma, controlada e estoica. Já na adolescência, ela era introvertida, gostava de se afundar em livros e desenvolveu interesse pela teologia. Para quem não sabe, pessoal, a teologia é o estudo crítico da natureza dos deuses, dos seres divinos ou de Deus, seus atributos, sua relação com os homens e o significado da fé. Tem um cachorro latindo aqui, eu não sei se o microfone vai pegar, mas se pegar, desculpem. Ele tá na rua e aí não tem o que eu possa fazer. Cachorro late, né? Fazer o quê? No verão de 1989, ela conhece Russell Yates, ou Rusty, que é como eu vou chamar ele aqui, como todo mundo chama ele, um engenheiro carismático e extrovertido que prestava serviços para a NASA, pessoal, só para a NASA. O Rusty, então, teria sido o primeiro namorado da Andrea, de quem os familiares ali se lembravam, né? E em 1993, eles se casaram. Ela tinha 29 anos e ele 25. 10 meses após o casamento, estava a caminho o primeiro filho do casal. Andrea deu à luz Noah, em 1994. Segundo familiares, na época, eles teriam dito que, abre aspas, teriam tantos bebês quanto Deus lhes desse, fecha aspas. E talvez por isso ela não usava nenhum método contraceptivo, né? Eles teriam aí vários bebês. A Andrea trabalhava no MD Anderson Cancer Center, um renomado hospital de pesquisa no centro da cidade. Como o salário do Rush na época era de em torno de $80 mil por ano, eles decidiram que ela então largaria o emprego para se dedicar exclusivamente ao bebê Noah. Segundo relatos, a essa época, o casal teria adotado um estilo de vida mais fundamentalista religioso, baseado na crença de que a mulher deveria tomar conta de tudo em casa e dos filhos, e o marido seria responsável por sustentar a família. Em 1994, eles se mudam para a Flórida e passam a morar em um parque de trailers em Seminole. E é lá que nascem John e Paul. Eles retornam para Houston em 1997 após o nascimento do terceiro filho do casal. Então, nessa época, a Andrea e o Rush já haviam dado à luz os seus 3 primeiros filhos, o Noah, o John e o Paul. Eu vou recapitulando com vocês aqui com calma os nomes deles, né, tudo certinho, porque como são várias crianças, às vezes a gente se perde. Então, o que a gente tem até agora é que a Andrea e o Rush retornaram para Houston com seus 3 primeiros filhos, Noah, John e Paul. Nesse momento, eles compram um ônibus do tipo motorhome, que é bem comum por lá, várias pessoas moram em motorhomes, tem parques de motorhomes, né? E o deles, no caso, seria equipado com beliches, com móveis, tudo perfeito para que eles pudessem estar fazendo daquele lugar a sua casa. Um detalhe interessante é que o irmão da Andrea, o Andrew, diria mais tarde que esse trailer teria sido comprado de um pastor itinerante. Guardem essa informação que é muito importante para o caso. Mas nesse momento, esse casal que estava cheio de planos para o seu futuro nem imaginaria que esses planos nunca sairiam da esfera dos sonhos e, pior, se tornariam um pesadelo.
Em fevereiro de 1999, a Andrea dá à luz seu quarto filho, Luke. Ela passou, a partir daí, a demonstrar sintomas preocupantes de estresse e ansiedade. Ela estava amamentando o bebê a cada 3 horas e dormindo pouquíssimas horas por noite. E, gente, eu falo com convicção porque eu durmo horrivelmente mal à noite. E a gente fica péssima no outro dia, a gente fica estressada por nada, irritadiça. É horrível, horrível, sabe? E imagina ela que precisava ainda cuidar de 4 crianças. Gente, olhem essa situação. Em 16 de junho de 1999, o Rush recebeu uma ligação da esposa no trabalho. Ela dizia que estava extremamente ansiosa e, quando ele chegou no trailer, encontrou a Andrea tremendo e com dificuldade para falar. Nesse dia, segundo ele, ela teria pedido ajuda. Aí já dá pra perceber que ela entendia que não estava tudo bem com ela, que alguma coisa estava errada, né? No dia seguinte, o Rush a levou até a casa dos seus pais, casa dos sogros dele, no caso, onde achou que a esposa se sentiria mais confortável. E assim, gente, ela estava pedindo ajuda, ela já estava demonstrando que mentalmente ela não estava legal. E eu acho que aqui ele deveria ter levado ela pro hospital, quem sabe, procurar um tratamento especializado. Me pareceu aqui, na minha opinião, é claro, que ele ignorou um pouquinho esses problemas dela, sabe? Aquilo que ela estava demonstrando. Mas, enfim. O Rust a levou, até a casa dos sogros. Porém, mais tarde, enquanto toda a família dormia, a Andrea tomou 40 comprimidos de trazodona, que era um medicamento prescrito para o pai dela, que tinha Alzheimer, e tinha um poder sedativo fortíssimo, que poderiam tê-la matado. Por sorte, sua mãe a encontrou a tempo de levá-la ao pronto-socorro. A partir daí, infelizmente, a saúde mental de Andrea vai decair cada vez mais, culminando em um desfecho cruel e triste. Pouco tempo depois desse ocorrido, a Andrea se mostrava arrependida de ter tentado tirar a própria vida. A assistente social que acompanhava o caso, Norma Terriak, anotou em seu prontuário observações sobre a relutância do Rush em admitir que a condição da esposa era uma depressão grave, preferindo chamar de depressão pós-parto. A assistente social também questionava o lugar onde a família morava, visto que aparentemente estavam todos morando no motorhome de 33 metros quadrados. Ela chegou a fazer uma denúncia no Serviço de Proteção à Criança do Texas. Essa denúncia foi encaminhada ao Departamento de Polícia, porém nunca investigada. Segundo o psiquiatra Dr. James Fleck, ele conversou com Andrea e também com Rush sobre a gravidade da situação. Porém, os dois solicitaram que ela recebesse alta e que pudesse ser tratada em casa, aos cuidados da família. Ela foi encaminhada para terapia, recebeu receitas para medicamentos antidepressivos e foi para casa. Mais tarde, seria dito por ele que, na verdade, a alta de Andrea se deu por conta de problemas com o plano de saúde após apenas 7 dias de tratamento. Enfim, gente, Estados Unidos sendo Estados Unidos, né? 3 semanas depois da alta da Andrea, o Rush a encontrou no banheiro, tentando cortar a própria garganta. Ele conseguiu impedi-la e a levou ao hospital. Ela não estava tomando os remédios prescritos diariamente e até jogou o antipsicótico no vaso sanitário e deu descarga, quando percebeu que era um antipsicótico ali que ela estava tomando. Com isso, ela foi internada novamente e admitiu que estava tendo pensamentos obsessivos e que achou melhor tirar a própria vida antes que machucasse alguém. Olha isso, gente. Ela descreveu que estava tendo alucinações com seus filhos e o que eles se tornariam, que tinha medo de não conseguir criá-los corretamente, de fracassar com a própria família. Quando o médico pediu para que ela escrevesse uma frase espontaneamente, ela teria escrito: "Eu amo meu marido e filhos". Andrea Yates foi transferida para a ala psiquiátrica do Hospital Metodista, onde o Dr. James Fleck a diagnosticou com transtorno depressivo maior, episódio único e grave. Porém, logo ficou claro que a condição dela era ainda mais grave do que eles imaginavam. Ela sofria de uma doença chamada psicose pós-parto, que é muito mais rara e não deve ser confundida com depressão pós-parto. A psicose pós-parto pode causar delírios e alucinações, e há sim o risco de que a criança seja morta nos primeiros meses de vida. Assim, alguns psiquiatras recomendaram terapia de eletrochoque, que é realmente efetiva no tratamento de algumas doenças como depressão grave, mania e alguns casos de esquizofrenia. Porém, os Yates recusaram. Então, em vez disso, Andrea passou a tomar um coquetel injetável incluindo Haldol e Congentin, e ainda os antidepressivos Effexor e Wellbutrin.
Aos poucos, ela passou a responder ao tratamento. Logo, por conta da condição da Andrea, o Rustin comprou uma casa em Clear Lake, no Texas. Assim, ela recebeu alta e passou a participar do programa de hospitalização parcial, onde ela teria os cuidados hospitalares, mas ao mesmo tempo poderia dormir em sua casa, né? Ali, um tratamento meio híbrido. Apesar da aparente melhora, a psiquiatra da Andrea, a doutora Eileen Sterbrink, sempre a aconselhou a continuar tomando os remédios corretamente, pois ela frequentemente tomava meia dose ou simplesmente não tomava, dizendo que eles a faziam se sentir fraca e confusa. Em 16 de agosto de 1999, detalhe aqui, gente, só faziam 2 meses que ela havia tentado tirar a própria vida pela primeira vez. A doutora relatou nos registros médicos que, aparentemente, Andrea queria parar de tomar os remédios, pois queria ter mais filhos e passaria a educá-los em casa. E claro, segundo a psiquiatra, isso não era recomendável, pois poderia agravar consideravelmente o quadro psiquiátrico da Andrea. Na ocasião, a psiquiatra teria dito, abre aspas, isso certamente garantirá uma futura depressão psicótica, fecha aspas. A Mary Yates, filha caçula do casal, nasceu em 30 de novembro de 2000. A essa época, a Andrea já estava há quase 1 ano sem tomar seus remédios. Ela parou de tomar os remédios quando descobriu a gravidez e não frequentava mais a psiquiatra. Ela educava o filho mais velho, Noah, em casa, enquanto cuidava das outras crianças. O Rusty cuidava das crianças por 1 noite na semana e mais tarde ele declarou que nunca havia trocado uma fralda sequer de algum dos filhos. Cerca de 4 meses após o nascimento da bebê Mary, o pai da Andrea faleceu devido a complicações do Alzheimer. Ela havia cuidado dele durante 7 anos e, com tudo isso, a sua psicose retornou com força total. Segundo relatos de familiares, ela segurava a bebê Mary nos braços por horas sem soltá-la, pois tinha medo de colocá-la no chão. Ela parou de comer, de beber e de falar, e passou a ler a Bíblia fervorosamente. Seu irmão Andrew disse que ela foi sumindo aos poucos dentro dela mesma. Rusty a levou até o hospital Deverhooks, em League City, dizendo que sua esposa não sobreviveria nem mais 1 noite em casa. Nessa ocasião, percebendo a gravidade da situação, os médicos apelaram para que ela fosse internada no Hospital Estadual de Austin, que teria condições de fornecer ali um tratamento melhor, e ainda indicaram que ela representava um perigo a si mesma e que era incapaz de fazer uma escolha racional de tratamento. Contudo, meus amigos, supostamente seu marido a teria convencido a se internar voluntariamente no Hospital Deverhooks, por conta de problemas ali com o plano de saúde. Então, após apenas 12 dias de internação, ela recebeu alta novamente e foi mandada para casa aos cuidados dos familiares. Durante sua internação, ela iniciou o tratamento com Haldol novamente, mas o medicamento foi sendo retirado gradualmente por seu médico. 2 dias depois da sua última consulta com o psiquiatra, em 20 de junho de 2001, Andrea Yates esperou seu marido sair para o trabalho, fechou o ralo da banheira e a encheu de água. 1 a 1, ela levou seus filhos até o banheiro e os afogou. Primeiro ela afogou Luke, de 2 anos, depois Paul, de 3 anos, e em seguida John, de 5 anos. Ela carregou o corpo das crianças, as colocou na cama, cobrindo-os com o lençol. Após isso, foi a vez de Mary, de apenas 6 meses. Vendo isso, Noah perguntou, o que há de errado com a Mary? A criança, então, percebendo o que estava acontecendo, tentou fugir, mas a mãe o perseguiu. O arrastou até a banheira e o afogou junto com sua irmã. Andrea, então, pegou o telefone, ligou para o 911 e pediu por uma viatura. Não por uma ambulância, mas por uma viatura. Depois, ela ligou para o marido, que perguntou se alguém havia se machucado, no que ela respondeu, abre aspas, sim, as crianças, todas elas. Pouco antes das 10 da manhã, o oficial Frank Stampo é acionado para ir até o endereço dos Yates. Quando ele entra na casa, encontra a Andrea sentada no sofá, impassível, aparentemente calma e encharcada. Ela foi levada imediatamente sob custódia e indiciada por 5 acusações de homicídio doloso. Em sua confissão, ela diz ter matado seus filhos para salvá-los, que acreditava que a maneira como ela os estava criando iria condená-los ao inferno.
Segundo o psiquiatra que conversou com a Andrea durante a custódia, ela possuía várias fitas de vídeo de um pastor itinerante chamado Michael Wronecki. Vocês se lembram deste personagem? Supostamente aquela pessoa que vendeu para eles o motorhome? Pois é, esse mesmo. Ele pregava crenças fundamentalistas em seus discursos e dizia que todos iam para o inferno, exceto as crianças, mas que se essas crianças fossem corrompidas pelo pecado, seria melhor que amarrasse uma pedra ao próprio pescoço e se afogasse. Após algum tempo, a Andrea passou a trocar cartas com a esposa do Michael, a Rachel. Nessas cartas, a Rachel dizia que a Andrea era uma péssima mãe e que iria para o inferno, e que seus filhos iriam para o inferno por culpa dela. De acordo com alguns psiquiatras, delírios de natureza religiosa podem sim levar ao homicídio. O julgamento de Andrea iniciou-se no dia 18 de fevereiro de 2002, na cidade de Houston, no estado do Texas, e foi presidido pela juíza Belinda Hill, 8 meses após o crime. As cadeiras do júri estavam divididas entre 8 mulheres e 3 homens. O promotor John Almby apresentou 5 acusações de homicídio em segundo grau e pedia pela pena de morte. A Andrea se declarou inocente por insanidade e seu advogado, George Pernhan, apresentou o argumento de que ela sofria de grave doença mental, desencadeada por uma depressão pós-parto, e que esse seria o fator que a levou a submergir até a morte seus 5 filhos. Contudo, no Texas, os réus que usam a insanidade como defesa devem não apenas provar que eram doentes mentais, mas também que não sabiam que suas ações eram erradas no momento do crime. E aqui vai uma pequena observação. O Texas é o estado que mais executa pessoas dentre todos os estados dos Estados Unidos. E o condado de Harris é o líder em execuções dentro do estado do Texas. Então, para vocês terem um parâmetro do quão restrita e rigorosa é a lei no Texas sobre a alegação de insanidade, essa defesa ela é utilizada em menos de 1% de todos os casos criminais. E dentro desses 1%, em média, de 10 a 20% dessas alegações têm sucesso. Então, assim, a defesa da Andrea estava com uma pedrada aí pela frente, optando por usar dessa defesa, dessa alegação de insanidade no julgamento. Então, por conta disso, a Andrea passou por uma audiência de competência que durou 8 horas e meia. O júri, por unanimidade, a considerou competente para ser julgada. Durante o julgamento, foram ouvidos vários especialistas em saúde mental de ambos os lados. E, em geral, todos concordavam que a Andrea sofria sim de doença mental, mas os especialistas da acusação diziam que ela sabia a diferença entre certo e errado. Uma testemunha trazida pela promotoria chamou a atenção. O perito médico Dr. Park Dietz, que por acaso também era consultor do programa Law & Order. Gente, eu assisti muito Law & Order, principalmente Unidade de Vítimas Especiais, marcou minha vida. Assisti 300 temporadas dele porque ele é gigantesco, era muito bom. Então, este perito médico, em seu testemunho, relatou que um episódio do programa em que uma mãe teria afogado seu filho na banheira e que teria sido inocentado, supostamente teria ido ao ar alguns dias antes do assassinato das crianças. E, segundo ele, a Andrea teria assistido ao episódio e o viu como uma saída. Ele disse que também a ligação que a Andrea fez para o 911 no dia do crime seria um fato que comprovava que ela sabia sim que havia feito algo errado. O testemunho do Dr. Dietz foi citado pela promotoria nos argumentos finais para vocês terem uma ideia do quão importante foi. O julgamento durou 17 dias e após quase 4 horas de deliberação, no dia 12 de março de 2002, a Andrea Yates foi considerada culpada por 3 das 5 acusações de homicídio. Em 15 de março, o júri optou pela sentença de prisão perpétua com possibilidade de condicional após 40 anos. Ao fim do julgamento, Rust declarou: "Ficamos ofendidos por ela ter sido processada." E esse poderia ter sido o fim desse podcast. Porém, alguns dias antes da sentença de prisão perpétua, a defesa descobriu que o Dr. Park Dietz havia mentido em seu testemunho. Lembram que ele havia citado o episódio de Law & Order? Gente, foi descoberto que, na verdade, esse episódio nunca existiu. Ele, ao que tudo indicava, teria confundido
episódios. E assim, o cara foi lá testemunhar em juízo sem verificar esse tipo de coisa, né? Mas tudo bem. A promotoria alegou que, na verdade, o doutor não mentiu propositalmente, mas que ele se enganou, confundiu os episódios e que ele não fez porque quis, né? Mesmo assim, gente, em vista disso, a defesa da Andrea entrou com recurso no tribunal de apelação, pedindo a anulação do julgamento. No início de 2005, o Tribunal de Apelações do Texas acatou o pedido e reverteu o caso por conta do falso testemunho do Dr. Park Dietz. Com isso, Andrea Yates teria direito a um segundo julgamento. Em 9 de janeiro de 2006, ela novamente se declarou inocente das acusações por motivo de insanidade. A promotoria apresentou os mesmos argumentos do primeiro julgamento, com depoimentos de investigadores, testemunhas e especialistas médicos. Inclusive, o Dr. Dietz testemunhou novamente, porém dessa vez não citou o famigerado episódio. E apenas disse que Andrea sabia que o que fez era errado. Ai, gente, para, né? Já a defesa chamou as amigas da Andrea, vários especialistas, inclusive o psiquiatra Dr. Philip Resnick, que alegou que ela acreditava que matar seus filhos era o certo a se fazer e que, assim, ela derrotaria Satanás. Enfim, após 13 horas de deliberação, o júri composto de 6 homens e 6 mulheres chega finalmente ao veredito. Em 26 de julho de 2006, o júri considera Andrea Pia Yates inocente por imputabilidade. O júri disse que, entre aspas, entendia que ela sabia que o que estava fazendo era contra a lei, porém que acreditava que era o certo a se fazer. Mais tarde, um membro do júri declarou que aquele foi o momento mais emocional e intelectualmente desafiador de sua vida. Seu marido, Rush, declarou estar feliz com o resultado e que a esposa era doente e não uma má pessoa. Após a sentença, Andrea passou por várias avaliações mentais e, em 2007, foi enviada para o Hospital Estadual de Caryville para tratamento de saúde mental. Ela tem direito a avaliações anuais de competência para decidir se poderá ser colocada em liberdade. Porém, segundo seu advogado, dificilmente ela sairá em liberdade novamente por conta da gravidade de sua doença. Em junho de 2024, ela recusou a audiência de avaliação que poderia determinar a sua alta. Seu advogado, então, informou que ela renunciou a todas as suas audiências e que ela não deseja ser colocada em liberdade. O Rust e a Andrea se divorciaram. Ele se casou novamente e é pai, mas os dois ainda se correspondem. Atualmente, Andrea Yates tem 60 anos e passa seus dias produzindo artesanato e cartões decorados, que são vendidos em feiras de exposições e festivais. Todo o lucro das vendas são repassadas para o Yates Children's Memorial, fundado para auxiliar mulheres que lidam com quadros de depressão pós-parto. O Rust é responsável por essa fundação. Pessoal, então é isso. Esse caso é muito complexo. Na época, toda a exposição midiática que o caso teve levantou várias questões, né, sobre quanto pessoas com transtornos mentais graves são inimputáveis pela justiça. Tinha todo o histórico de internações da Andrea, as tentativas de suicídio. Tudo isso parece que era um alerta sobre o que estava prestes a acontecer, né? Essa época aí, a população americana se revoltou, ficou dividida sobre quem achava que ela deveria ser considerada culpada, sobre quem achava que ela deveria ser tratada, né? Ser considerada inimputável e receber um tratamento adequado para a doença dela. Então, foi realmente muito polêmico. Enfim, fala pra mim o que você achou. Se você quiser deixar uma sugestão de caso, eu tento trazer aqui no podcast mais pra frente, para os próximos episódios. Aproveita, segue nossas redes sociais. O Instagram é o Laricídio Podcast. Tem também o Twitter. Temos também podcast lá no YouTube, se você quiser escutar por lá. E por hoje é só. Eu espero vocês na semana que vem.